Alguma vez já bateu aquela sensação de que a vida está passando no piloto automático? A gente se pergunta, será que estamos vivendo de verdade, com tudo o que temos direito, ou só existindo? A nossa análise de hoje mergulha a fundo nesse tema para entender o que é, afinal, estar desperto. E essa pergunta, no fundo, é o ponto de partida de tudo. A ideia que vamos explorar é que muita gente vive num estado de sono metafórico, sabe? Uma rotina sem se dar conta do próprio potencial. Vamos investigar o que isso significa na prática. Ok, então para entender esse chamado para despertar, primeiro a gente precisa olhar para o estado em que, segundo a nossa fonte, grande parte das pessoas se encontra. É uma espécie de letargia que acaba limitando a nossa percepção da realidade e principalmente de nós mesmos. Olha só que contraste absurdo que a gente vê aqui. De um lado tem uma vida que é pura reação, presa no remorso do passado, cheia de queixa, paralisada pela preguiça. Do outro, uma vida que flui, que vem de uma segurança interna, de uma alegria genuína de avançar. A grande virada, o despertar, é justamente essa passagem da coluna da esquerda para a da direita. Mas por que será que esse estado de sono é tão comum? A fonte sugere que a nossa cultura moderna meio que nos empurra para isso. É uma busca sem fim por gratificação instantânea, sabe? E as divisões sociais, seja por política, dinheiro, o que for, nos mantêm num ciclo de distração. Isso acaba impedindo uma conexão mais real, mais profunda. Só que, e aqui vem a boa notícia, esse estado de sono não precisa ser para sempre. A vida, de um jeito ou de outro, acaba nos colocando diante de uma escolha bem séria: despertar para uma existência de verdade ou continuar no que pode ser chamado de uma morte em vida. Esse é o tal chamado para despertar. Essa citação do apóstolo Paulo, que a fonte destaca, mostra bem a urgência desse chamado. Ele não mede palavras, né? Compara o sono diretamente à morte, a um estado de potencial que foi desperdiçado. O convite é muito claro: saia dessa escuridão, levante-se e receba a luz da consciência. Bom, a gente já falou bastante sobre o chamado para despertar, mas como é a vida do outro lado? O que de fato significa estar nesse estado de consciência plena? Vamos explorar agora as características dessa existência transformada. E aqui a gente chega no ponto central. Estar desperto não é sobre atingir um estado místico ou algo fora do nosso alcance. É algo muito mais íntimo e poderoso. É ter autoconsciência. É ter a coragem de olhar para dentro e reconhecer o potencial gigantesco de crescimento que todo mundo carrega. E aqui, a gente vê as consequências práticas disso. É quase um efeito dominó, sabe? Uma mudança interna, como se livrar daqueles medos que paralisam, leva a transformações externas incríveis. Uma conexão maior com a natureza, um compromisso real com a dignidade das pessoas. Tudo começa com a autoconsciência e se espalha pelo mundo. E para essa ideia não ficar só na teoria, a fonte traz exemplos bem concretos. São pessoas cujas vidas mudaram da água para o vinho por causa desse despertar. Vamos dar uma olhada em como essa jornada aconteceu em diferentes momentos da história. O primeiro exemplo é Maria de Magdala. A fonte descreve que ela estava encarcerada na loucura, que é uma metáfora forte para um estado de sofrimento, de desconexão interna. O encontro dela com Jesus funcionou como um gatilho, um catalisador que permitiu que ela despertasse para uma vida totalmente nova. O caso de Paulo de Tarso é talvez ainda mais impressionante. Ele estava num caminho de perseguição, de violência, quando um chamado o confrontou. Aquele momento de despertar não foi só uma mudança de ideia, foi uma virada de 180 graus na identidade e no propósito de vida dele. Mostra como essa transformação pode ser irreversível. Francisco de Assis é outro modelo. Ele abriu mão de uma vida de riqueza, de privilégios. Ele deixou o homem velho para trás para abraçar a simplicidade e uma conexão profunda com o mundo natural. O despertar dele o levou a enxergar o divino em tudo, se tornando o cantor da natureza. E aí a fonte nos lembra de algo muito importante. O despertar não acontece só na esfera espiritual. Gênios como Da Vinci, Galileu, Newton, eles despertaram para as leis do universo. Eles romperam com o sono do dogma, da ignorância da época deles e acabaram elevando toda a humanidade com as suas descobertas. Depois de passar por todos esses exemplos, a gente chega ao coração da questão. A fonte argumenta que não importa a forma que esse despertar tome, na sua essência, ele é sempre um encontro consigo mesmo, uma conquista totalmente interna. E para ilustrar isso, tem uma história muito poderosa. Depois de atingir a iluminação e se tornar o Buda, que aliás significa literalmente o desperto, um discípulo faz a ele a pergunta que talvez todo mundo já se fez um dia. E a resposta de Buda é a chave de toda essa nossa conversa. Ele não aponta para o céu nem para um templo. Ele aponta para dentro.
a verdade, o divino. Tudo foi encontrado no momento em que ele conseguiu mergulhar na própria realidade. Essa autodescoberta muda completamente a relação da pessoa com o mundo. O texto diz que quem desperta não se irrita mais com quem ainda está dormindo. No lugar do julgamento, entra a compreensão. E no lugar da separação, nasce uma vontade de construir um mundo melhor, livre de preconceitos. E assim, essa nossa exploração nos leva de volta ao começo, mas com um olhar diferente. A reflexão final que fica é essa. E se a maior de todas as aventuras, o despertar mais importante de todos, for essa jornada para dentro da nossa própria realidade? Fica aí o pensamento sobre o que cada um poderia descobrir se aceitasse esse convite.